religião e ganância. A história se repete. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje nesse bate-papo sobre espiritualidade. Os espíritos nos ajudam a enxergar a vida em um patamar mais amplo, em uma condição mais ampla. Os temas que nós trazemos para serem abordados aqui são temas do nosso cotidiano, porém, numa visão espiritual. Com isso, nós temos melhor discernimento sobre as coisas, melhor entendimento, melhor compreensão, para que não haja revolta em nosso coração, para que realmente consigamos evoluir pelo amor. Evolução pelo amor. Se não for pelo amor, meu Deus, não há como progredir, prosperar, evoluir. Então fica conosco. Quem vai abordar esse tema, ou estes temas, é nada mais, nada menos que Agostinho de Hipona. Fica aqui. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Que bom que nós estamos reunidos em nome de Deus. E Deus é amor, e Deus é conhecimento, e Deus é esperança, e Deus é crescimento, é prosperidade, é evolução. E aqui nós estamos sim, reunidos em nome de Deus, pois o que desejamos de fato é progredir, é crescer, é se superar a cada dia, não é mesmo? Tenho certeza que você está aqui buscando a sua superação, compreendendo que você não precisa superar os outros, você não precisa ser melhor do que ninguém, você precisa ser melhor consigo mesmo, você precisa superar o seu eu velho. Então, o que a espiritualidade nos ajuda é isso, fazer com que nós enxerguemos que somos melhores, que podemos fazer melhor tudo aquilo que é confiado a nós. Não há como evoluir se você próprio não se superar, não tem como. Não tem como você progredir na sua vida se você não melhorar as suas ações. Sabe que a humanidade vive na ilusão de riqueza. E por esta ilusão, elas investem muito em jogos, como é chamado popularmente, jogos de azar. Por que jogos de azar? Porque esses jogos, eles simplesmente enriquecem os administradores deles. Hoje ficou agora muito conhecido esses jogos digitais. E as pessoas gastam muito dinheiro, por quê? Porque elas querem ganhar muito. É simplesmente a ganância cegando a razão. A ganância cegando a compreensão. Não há como você progredir senão pela sua melhora íntima. Como que eu vou progredir se eu não melhorar a minha conduta junto aos meus? Como que eu vou progredir se eu não melhorar as minhas ações perante os meus vizinhos, os colegas de trabalho? Como que eu vou progredir se eu não melhorar as funções que eu faço? Fazer melhor as funções que eu faço? Não há como. Então, viver na ilusão de progresso fácil, com ganhos de sorteios, de prêmios, é uma ilusão, é uma loucura, é uma regressão. Não vou nem dizer regressão, porque não há regressão àquele que já aprendeu, mas é um estacionar da evolução. Hoje nós vamos abordar um tema muito, mas muito importante. E um tema que ele é delicado. E tem a ver com todo o trabalho que essa casa vem fazendo para ajudar as pessoas no seu progresso financeiro, que está vinculado à sua melhora espiritual, emocional. Religião e ganância. A história se repete. Está aqui, ó, o tema. Religião e ganância. A história se repete. Se buscarmos na história da humanidade, veremos quantos religiosos se perderam pela ganância, por busca de riquezas, de bens materiais.
Mas é uma incoerência tão grande porque, para nós cristãos, o exemplo foi trazido pelo Cristo. E o Cristo em nenhum momento, mas nenhum momento de sua passagem breve no plano carnal, ensinou a ninguém a buscar bens materiais. Ele dizia, e hoje diz, que o bem maior é o conhecimento, é o amor. E essas religiões, há milênios, vêm buscando riquezas. Nosso irmão Agostinho vai abordar esse tema. Ele é delicado porque ele cita, com toda a razão, muitos religiosos que enriquecem-se e perde totalmente o comprometimento de arrebanhar pessoas para Deus, almas para Deus. Infelizmente, mas aonde se baseia um religioso para querer agregar bens materiais? Me diz, que a base da religião, pelo menos nós cristãos, é o Cristo, não é verdade? Em nenhum momento o Cristo, ele disse que deveríamos agregar dinheiro, e sim ter recursos para cumprir com aquilo que nós nos comprometemos. É o que a gente aprende com estes espíritos. Neste sábado tivemos uma reunião espiritual aqui, como todos os primeiros sábados de cada ano acontece, para ajudar as pessoas a terem recursos e cumprirem com as suas obrigações perante a vida carnal. É totalmente diferente de querer iludir as pessoas para que elas tornem-se riquíssimas, pois quem é rico é agraciado por Deus. Não é? Tem determinadas visões religiosas que diz que você é abençoado por Deus porque você adquiriu 2, 3, 4 casas, adquiriu 2, 3, 4 carros. Ora, se assim fosse as bênçãos de Deus, então Jesus não teve nenhuma bênção, porque ele não tinha os bens materiais que aquela época poderia ter. O bem maior do Cristo é o seu coração, é o meu coração. Sem hipocrisia, mas o bem maior do Cristo era o ser humano melhorar. E aí nós nos baseamos em quê? Nós religiosos nos baseamos em quê? Nos ensinamentos do Cristo ou na luxúria dos romanos, não é? Enfim, nosso irmão Agostinho vai abordar esse tema, preste atenção, ele é delicado, porém, adiante, ele fala quem somos. Aí entra na ciência, quem somos? Quem somos? Somos formados de quê? Esse espírito, ele tem um conhecimento profundo sobre a vida, mas além da vida, e nos compartilha esse conhecimento. Então eu peço a sua atenção para a mensagem deste espírito. E para isso, vamos fazer a nossa prece, pedindo a Deus cada vez mais sabedoria. Mas para que essa sabedoria exista em nós, é preciso estar em paz. Mas não a paz do mundo, e sim a paz de Deus, pois o mundo não nos pode dar essa paz, mas Deus sim. Por isso a prece matinal que fazemos, que São Francisco nos ensinou, tem tudo a ver com o nosso progresso. Tudo, mas tudo a ver com o nosso progresso. E ela diz assim: Senhor, que no amanhecer deste dia tenhamos, Senhor, a paz, a sabedoria, a força. Desejamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, queremos alcançar a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como
tu mesmo os vês. E assim não vê senão bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia e guarda, Senhor, guarda a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Revelar Deus pelas ações bondosas e caridosas que nós podemos tomar todos os dias. Revelar Deus na paciência com os ignorantes, na paciência com os doentes. Deixa eu te fazer uma pergunta, me permite? Eu me dou o direito de te perguntar. Me dou o direito. Sabe por quê? Porque eu me sinto próximo de você. Mas não próximo fisicamente, mas próximo pelo propósito. Propósito nosso aqui é igual. Qual é o propósito? Nos superar, não é isso? Melhorar como seres espirituais, como seres humanos, não é? Então eu me sinto próximo, sim. E aí eu pergunto, eu te faço uma pergunta. Você ajuda os doentes? Mas que pergunta agora, nesse momento, cara? Mas como assim? Ao nosso lado tem sempre um ser que precisa de ajuda. E ele traz consigo as suas doenças. Que no mundo material, na matéria, na carne, encarnado, ele tem a possibilidade de se curar se receber assistência. Um doente dificilmente consegue sozinho se curar. É preciso ter as pessoas em torno para ajudá-lo. Não é assim dentro de um hospital? E quem disse que a nossa vida carnal, ela não é um hospital? Todos nós temos as nossas doenças que desejamos expelir, retirar, expurgar. Não é? O planeta é de provas e expiações. Todos nós temos que eliminar o nosso mal. E o mal maior é chamado pelos espíritos de doença. A doença da alma. Então eu te pergunto, você ajuda os doentes? Para que também não te falte quem te auxilie a vencer as suas doenças. A maior e a mais prejudicial doença que existe na humanidade é a ignorância. A ignorância nos leva a cometer crimes hediondos contra nós mesmos e acabamos atingindo os outros. Então eu te pergunto, você ajuda os doentes? É o que essa casa deseja diariamente, ajudar a todos os doentes a vencer as suas doenças. Preste atenção nas palavras do nosso irmão Agostinho. Muitos dos sacerdotes religiosos se preocupam em ser milionários. E a grande maioria quer se tornar um milionário para ter coisas. Muitos compram mansões, carrões, helicópteros, muitos compram iates e os transformam em iates de luxo. Tudo isso a pretexto daquilo que eles pegaram para eles de Deus. Todos eles estão já fazendo experiências com eles mesmos
com medo do desencarne, com medo de morrer. Esses mesmos que hoje firmaram na riqueza material os seus impérios religiosos, ainda são restantes daqueles sacerdotes que instigavam aqueles milionários faraós a atenderem às demandas que eles pediam. Nem todo ser evolui no mesmo tempo. Nem todo ser aceita buscar a fórmula urgentíssima de Jesus e se aperfeiçoar no seu interior. A busca pela demanda, se prestarem atenção, tem aumentado violentamente, mas não com o intuito do trabalho da caridade, da educação, da assistência aos necessitados. Isso tudo eles entregam a Deus. Mas o intuito é a fortuna para eles. O restante é para que Deus resolva. É a razão pela qual todos eles negam veementemente a reencarnação. Porque eles não querem admitir, de forma alguma, quem são eles e quem foram eles nesses milênios passados. Muitos imperadores gananciosos continuaram gananciosos. Os que mais sofreram hoje são aqueles que estão se regenerando dentro dos mesmos campos que atuaram, mas se abstendo totalmente de enriquecimento ilícito, mesmo sendo ali assediados todos os dias, para que absorvam da miséria alheia a riqueza que os sustentará a luxúria. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tudo fica muito claro quando a mente tem a clareza de entender. Quando se busca segurança na matéria, perde-se a segurança fora dela, pois a matéria só existe graças ao poder da energia que aglutina os elementos e cria as formas de todas as coisas na Terra. A ciência explica. Tudo que é material parte de um átomo. É a junção de átomos. E para quem estudou o mínimo de ciência, sabe que tudo isso é multiplicado e divisível, gerando formas e transformando os elementos. A ciência um dia explicará, através desses átomos, da ciência que gira entre prótons, nêutrons, elétrons energizados e configurados por uma inteligência maior, o que é material e o que é imaterial. O que é o ar? O que é o hidrogênio? O que são essas camadas gasosas? Será que alguém percebe que isso é a reserva de elementos para o adensamento planetário em sua evolução? E os meios de transformação para que os seres que vivem
nesses planetas possam, absorvendo esses elementos que fazem parte do seu ser, onde não haverá necessidade de pulmões, nem haverá necessidade de aparelhos digestivos. Os elementos aglutinados e atraídos sustentam a vida nesses corpos. Corpos esses que nada mais são do que energias inteligentes condensadas que são ali amalgamadas por uma inteligência maior que convida a humanidade a espairecer-se diante desta galáxia que está em expansão e tirando a ignorância dos ignorantes, pobres desses que ainda se tornam escravos do vil metal, porque não enxergam o ouro que há em ti. De fato, quando se busca segurança na matéria, perde-se a segurança fora dela. Muitas pessoas, por terem grandes recursos, se blindam de todas as formas, esquecendo que a grande segurança que não pode nos faltar, só Deus pode nos dar. Só Deus. E muitos que infelizmente têm muitos bens materiais, vivem cercados de segurança, né? Grandes homens com armas, carros blindados, como se isso fosse impedir que uma doença pudesse se manifestar no seu corpo, como se isso fosse impedir uma angústia sobre os filhos e tantas outras situações que a segurança material não impede que atinja, não é mesmo? Mas a segurança em Deus, sim. A segurança em Deus, sim. Mas vemos a ilusão dos homens poderosos deste mundo carnal que se acha superior porque tem isso e tem aquilo. Poxa, a mensagem que esse Espírito nos traz é de muita reflexão, não é verdade? É de se analisar, é de se refletir como nós agimos perante a nossa própria vida. Olha só, é bem pertinente esta mensagem, porque nós estamos no mês de janeiro e há uma cerimônia para que as pessoas possam ter recursos materiais. E ele fala aqui claramente que muitos dos líderes religiosos se perderam por causa da luxúria. Muitos se perderam em nome de Deus, criando impérios, grandes impérios. Para quê? Ele cita que muitos sabem da reencarnação, mas não aceitam por quê? Porque não querem lembrar do que já fizeram no passado, as faltas cometidas no passado que hoje se repetem. E não querem. Então, muitas religiões não querem saber da reencarnação para não assumir a responsabilidade de administrar bem os recursos em prol do próximo, não do seu bel prazer. Esta é a realidade. Eu não quero saber de reencarnação, coisa nenhuma. Eu quero é usufruir desta vida com toda a luxúria que for possível. É assim que muitos religiosos pensam. Mas, querendo ou não, todos nós iremos nos deparar com a realidade de que o que levaremos dessa vida é apenas aquilo que agregamos em nós. Se agregamos bens materiais, se agregamos amor, se agregamos coisas boas em nosso coração, nós teremos uma vida melhor no plano espiritual. Mas se agregamos mágoas, rancores, tristezas, ações ruins, é isso que irá nos acompanhar. Fato é que todos nós vivemos o reflexo do que fizemos. Todos nós.
todos nós. Obrigado mais uma vez, meu irmão Agostinho de Hipona. Obrigado mesmo. Esse trecho final que o nosso irmão Agostinho fala sobre os elementos aglutinados, atraídos, sustentando a vida nesses corpos, é para ser estudado minuciosamente, para entender o que significa o ar. O ar é Deus, o ar é dar a vida. Para entender o que significa cada molécula do seu corpo. Ele encerra dizendo: e tirando a ignorância dos ignorantes, pobres desses que ainda se tornam escravo do vil metal, porque não enxergam o ouro que há em ti. Não enxerga o ouro que há em cada um de nós, pois se tornam escravo do vil metal. Eu conheço muitas pessoas, boas até, mas ignorantes, que vivem escravizando-se ao vil metal. Eu conheço pessoas boas, conheço pessoas boníssimas, porém, ela simplesmente se tornou uma escrava do vil metal. Não consegue se livrar disso. Somente a reencarnação para ajudar uma alma dessa, não é mesmo? Bem, dando seguimento a essa reunião espiritual matinal ou na madrugada ou a hora que você quiser, pois eu fico feliz em tê-lo aqui todos os dias, por isso que eu te peço, coloque aqui o teu nome e a cidade de onde você nos acompanha para falarmos aqui no Madrugada com Deus. É importante sim, é importante a sua manifestação, você faz parte, né, Lourdinha? Hein, Lourdinha? Boa noite, diz a Lourdinha. A Mônica Felipe também está sempre conosco. Aparecido Francelino, muito obrigado, meu irmão, pela sua presença aqui no Madrugada com Deus, né, Márcia Franca? Tudo bem, Márcia? Márcia Dias também. Todos vocês coloquem aqui, eu peço para colocar o nome da cidade, pois é importante citarmos de onde há esse pontinho de luz conectado à casa de Maria. Tá bom? Gratidão pelos ensinamentos, eu amo vocês, né? Hein, Cíntia? Tudo bem, Cíntia? Lembra que os espíritos nos pediram para falar pelo menos 7 vezes a palavra amor? A palavra amor, ela vai dissolvendo tudo que é de mal que possa te atingir ou que está te atingindo. Então fale a palavra amor como gotas de energia dissolvendo esse mal, tá? Gotas de energia dissolvendo o mal. Antídoto contra os venenos que infelizmente acabam nos atingindo. Então fale, amor, eu amo estar aqui, eu amo servir a espiritualidade, eu amo estar na casa de Maria, eu amo a minha vida. Eu amo a minha família. Livro dos Espíritos, questão 338. Uma pergunta intrigante, olha só. E se vários espíritos quiserem reencarnar no mesmo corpo? Vamos à resposta? Deus decide qual espírito é mais preparado para cumprir a missão daquela vida. Mas, normalmente, o espírito já é escolhido antes do momento da união com o corpo. Claro, existe toda uma preparação. Como eu sempre costumo a pontuar aqui, a lembrar a todos, esse livro foi escrito em 1800 e tereré. Se eu não me engano, 57, ok? 1857, mais de 200 anos já se foram, certo? Quase 300, né? Não, enfim. Então, é preciso compreender que na época não tínhamos o conhecimento que hoje temos. Nós sabemos que é impossível que vários espíritos incorporem no mesmo corpo.
Apenas um se prepara para ter aquela vida. Mas eu compreendo a pergunta se vários espíritos quiserem atuar da mesma forma. Somente aquele capacitado será designado por Deus para aquela atuação. Os outros podem auxiliar. Bom, estamos aprendendo muito com esse estudo, não é verdade? E aprendemos muito, sabe com quem? Com esse amigo diário que dar a vida sem puxa-saquismo a esta casa, pois ele sabe o quanto esta casa faz bem, como nós sabemos. Mas o dirigente da casa, Gilberto Rissato, ele se coloca como um verdadeiro líder religioso e dar a sua vida para que essa casa possa ajudar o máximo de pessoas. Então vamos ouvir nosso amigo Gilberto Rissato em um trecho de uma mensagem que foi trazida para nós no dia de Natal. A cada dia que passa, vamos entendendo melhor a continuidade de um trabalho iniciado desde o anúncio da vinda de um Messias, milênios antes, até mesmo a chegada do Messias, onde todos nós estávamos ali, cada qual do seu jeito, ouviu a mensagem daquele homem, via ali os seus exemplos. Hoje, muitos de nós pensamos que éramos aqueles seguidores fiéis, que acreditávamos que ele era o Messias anunciado, mas vivíamos com os nossos pensamentos atrofiados diante de indagações, medo, perseguições. Jamais imaginaríamos que o Messias poderia ser tão luz, tão amor, tão misericordioso, quanto ele exemplificou para todos nós. Quantos de nós que quando Cristo esteve bem perto de onde estávamos, não parávamos o que tinha que fazer, continuávamos as tarefas do dia, e pouco ouvíamos as palavras daquele homem, falando acerca do reino de Deus, da justiça divina, da misericórdia divina, da justiça divina. Passados o tempo ali, aquele homem foi ensinando, aquele homem foi exemplificando, até o momento que aquele homem foi preso. E assim que ele foi preso, muitos já o julgaram de imediato e já saíam com maledicências, falando a respeito de tudo que eles já diziam saber, que era apenas mais um falso profeta, estando ali a querer enganar o povo. E diziam: ainda bem que eu não perdi tempo ouvindo aquele monte de coisas. Obrigado, Gilberto Rissato, obrigado. Creio eu que nós que buscamos na religião o fortalecimento, estivemos sim com Cristo Jesus, como bem falou do nosso amigo Gilberto Rissato. Nós estávamos ali, muitos criticando, muitos gritando ali: Barrabás, Barrabás, muitos de nós. E hoje nós temos a oportunidade de fazer o inverso.
realmente aplicar em nosso coração as mensagens que o Cristo deixou para nos libertar de todo o mal. Por isso que estamos aqui, juntos trabalhando diariamente, para poder corrigir as nossas faltas. E como corrigir as faltas se não fazendo o bem ao próximo? Se não abdicando dos prazeres pessoais para um prazer muito maior, no prazer coletivo, compreendendo que a felicidade está em proporcionar felicidade, compreendendo que a riqueza está em proporcionar riqueza, compreendendo que o amor está em aplicar o amor nos corações daqueles que não conhecem o amor. É por isso que nós convidamos a você, faça parte deste propósito, faça parte. Ah, Júlio, eu já sou de uma casa X, então faça parte desta casa. Vá à tua casa religiosa e se dedique cada vez mais. Aplique o que o nosso Senhor Jesus Cristo nos diz: busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tudo aquilo que for necessário para a sua vida material vos será acrescentado. Eu acredito nas palavras do Cristo. Quando a casa de Maria convida você a fazer parte, é para que você tenha créditos naquilo que é de necessário obter na sua vida. Não adianta querer ter algo se não estiver com crédito para ter este algo. E o crédito que nós agregamos é a aplicação do amor. Do amor. E como eu aplico o amor? Fazendo bem, ajudando o próximo. Mas eu não sei como fazer. Por isso existem as casas religiosas. Por isso que existe a religião, para te ajudar nessa religação com Deus. Então, quando você se dedica a uma religião, consciente de que ela está fazendo bem, você está praticando o bem. Então, a Casa Maria Santíssima, quando te pede auxílio, é para que você se sinta um membro desta casa na prática do bem, na realização do bem ao próximo. Pois eu desejo, de fato, que tenhamos uma vida melhor, em um planeta melhor, em uma humanidade melhorada. Então eu preciso trabalhar em prol disso. Por isso faço a minha parte. A casa convida você também a fazer a sua parte. Seja mínima. Tem gente que pensa, eu tenho pouco a contribuir. Eu tenho pouquíssimo, Júlio, a contribuir. Mas Jesus deu um grande exemplo quando ele ensinou que a viúva pobre que depositou 3 moedas no gasofilácio dava muito mais do que aqueles soberbos que vinha com pacotes de moedas e depositava ali só o que sobrava, pois tinha em abundância, então aquilo ali não ia fazer falta. Mas as 3 moedas fariam muita falta para aquela senhora viúva, mas ela fez de coração, consciente de que aquela atitude ia beneficiar outras almas. É compartilhar o que tem. Obrigado pela sua presença, obrigado de coração, obrigado mesmo. Que essa semana seja de muita reflexão, de muita espiritualidade em seu coração, para que cada dia que você acorde tenha mais disposição na prática do bem. Amanhã estaremos aqui. Se assim Deus nos permitir, creio que irá, aqui estaremos. Que a paz desse Deus, que a paz do Cristo, que a paz de nossa Mãe Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve, salve Jesus, salve nossa Mãe Maria Santíssima.